Você conhece algum agente de segurança? Daqueles que protegem as autoridades? Pô, esses caras têm que ser, no mínimo, casca grossa pra caramba. E hoje a gente tem um cara desse aqui no Na Caverna Pod, que é o Marcelo Soares. E, ó, pra ser casca grossa, você precisa do quê? Pô, você precisa, no mínimo, ser um multicampeão de karatê, que é o caso dele. Enfim, você vai saber um pouco mais sobre a história desse cara, se emocionar e eu acho que talvez até querer fazer um karatê pra ficar mais disciplinado, se tornar uma pessoa mais respeitosa e... Como é que é o nome da outra coisa também? Cortesia. Uma pessoa mais cortês também. Ah, e antes eu preciso também agradecer o nosso patrocinador, que é o Alpha Park. Ah, você conhece o Alpha Park, né? O Alpha Park é o lugar de você ir com a sua família toda. E esquecer do tempo, porque é gostoso ficar lá. Você curte música boa, comida boa e a sua família. Então, Alpha Park, lugar da família toda ser feliz. Bora pro podcast e conhecer um pouco mais sobre karatê e sobre a vida deste grande homem que é Marcelo Soares. Osso. Marcelo Soares, obrigado por ter topado vir conversar com a gente aqui na Caverna Pod, contar um pouco da sua história. E está pronto? Estamos prontos. Pô, vou conversar, a gente conversa o dia inteiro, né, cara? A gente tá sempre pronto. Cara, eu não sei se eu te cumprimentei certo, né? Na verdade, eu queria te cumprimentar a moda karatê. É assim? Osso. Osso? Sério? Osso. Caramba, eu achava que o osso era só do jiu-jitsu, sei lá. Não. O osso, ele é um comprimento universal dentro das artes marciais. Olha. Que tem a filosofia, né, do Budô. Então, o osso, ele é usado tanto no jiu-jitsu quanto no judô, no karatê. É OSS? OSS. Osso. Isso. A palavra osso, ela tem o significado de comprimir e esmagar. É como se eu estivesse dizendo assim, eu não vou desistir. Quando um professor pergunta alguma coisa para o aluno, ele responde osso. Ele está dizendo, eu entendi, eu vou continuar, eu vou persistir nisso daqui. Mas se tornou hoje no nosso meio também um comprimento entre os praticantes de arte marcial. Então, quando você quer tomar o lugar de alguém numa formação, você chega, se aproxima, ao invés de dizer com licença, você fala osso. E por você ser mais graduado, você toma aquele lugar, quem ouviu aquele osso já entendeu o que é aquilo ali. Mas aí a resposta não é osso também, né? É osso também. Osso é um fato aqui, só para a gente iniciar nosso papo, eu fui para Tangará da Serra uma vez e fui disputar um campeonato brasileiro. Cheguei lá, eu não conhecia o local e cheguei, não encontrei nenhuma divulgação do evento. E eu entrei num bar e olhei assim, vi um camarada e eu falei, eu acho que esse cara é atleta. Pela postura e tudo. E aí dentro do bar eu, osso. O cara olhou, osso, e ele estava na mesma situação que eu, que a gente não sabia ali nada do evento, e aí ele juntou os dois e a gente conseguiu sucesso ali na missão. Então o osso é muito bacana. É igual aquele grito cearense, né, cara? Uma vez eu vi um vídeo do cara do Cristo Redentor, vocês vão ver como é que tem cearense aqui, quer ver? Aí, boa galera. É isso aí, é cultural. Muito bom, cara, muito bom. Pô, eu crente que era um... o comprimento faz parte, né? A inclinação, né? O japonês, ele não tem o hábito de dar a mão. Então, a inclinação, ela faz parte. Essa referência, ela faz parte. E eu acho bonito pra caramba isso, cara. Não, é bacana. É meio que um sinal de muito respeito mesmo, você fazer assim... Isso, Pra pessoa, tô abaixando abaixando a minha visão, baixando a minha guarda. Frente a você aqui. Não sei se estou viajando. Eles fazem isso com muita naturalidade. Né? E eles têm esse respeito com aqueles que têm mais idade, com aqueles que têm alguma coisa a ensinar. Né? E aí vai cair dentro da palavra sensei, né? Que a gente aqui chama de professor. Né? Mas na verdade a gente entende como professor, mas no Japão a tradução da palavra sensei é aquele que nasceu primeiro. Então raciocina-se que é uma pessoa que detém mais conhecimento do que a outra em alguma área. Então um professor, por exemplo, no Japão, um professor de matemática, ele é um sensei. Né? Mas o sensei de artes marciais é o professor, porque ele detém o conhecimento. Sim. Então, essa reverência é em respeito à pessoa, aquilo que ela conhece, né? Aquilo que ele pode transmitir.
Essa é a filosofia. Uhum. Cara, assim, eu cheguei aqui já sabendo algumas coisas sobre você, algumas das suas conquistas dentro do karatê, né? Que são gigantes, né? Mas eu fico imaginando como é que, se quando você descobriu o karatê, se você já tinha esse vislumbre de talvez ser mais dentro do esporte, sabe? Ou se o karatê apareceu despretensiosamente na sua vida, como é que foi esse começo, assim, no esporte? Dudu, te falar, cara, olha só, eu trabalhava numa oficina mecânica, aos 12 anos de idade eu fui trabalhar. Meu pai não tinha uma condição tão boa assim para dizer assim, não, você vai só estudar, vai ficar em casa tranquilo, não, isso não era possível. E eu fui trabalhar numa oficina mecânica. Mas na minha época, né, eu sou da época ainda falar que algumas pessoas que vão ver o vídeo não vão saber, mas eu era da época do Jaspion, Ultraman, Spectrum Man, aquela galera ali. E eu vivia imitando aqueles caras em questão de luta. Eu sempre gostei de luta, isso estava já no meu sangue já. Isso aí, eu nasci com isso daí, com esse chamado. E um dia nessa oficina mecânica me aparece um camarada para arrumar o carro dele. E ele estava com um problema com o carro, tinha descarregado a bateria e o carro estava na casa dele e o dono da oficina não estava. E eu era muito franzininho, né? Eu sou pequeno, né? Eu tenho uns 65, mas assim, eu era menorzinho, né? Então, 12 anos. E aí eu peguei a bateria, coloquei nas costas, tomei iniciativa, fui até na casa dele, ele achou aquilo o máximo. E aí quando nós voltamos, ele perguntou, ele falou, poxa, você gosta de fazer alguma atividade física, alguma luta? Eu falei, eu queria lutar karatê. E ele era professor de karatê. Que isso, cara! Isso é muito maneiro. É muito legal. E aí ele abriu as portas da academia para mim com a seguinte palavra, né? Quando ele me fez o convite, a primeira coisa que me veio à mente, falei, cara, eu não tenho condição de pagar essa mensalidade. E aí ele falou para mim assim, ele falou, você vai treinar e vai me pagar com a sua disposição de estar aqui treinando. Eu não sabia quanto isso ia custar tão caro, porque eu fui retirado muitas vezes de casa no final de semana para treinar, porque ele batia na porta da minha casa e falava, cara, você vai treinar hoje, vamos fazer um treino. E ele tinha já um aluno mais graduado, e aí eu ia acompanhando, né? Isso era aqui em Resende? Não, isso aconteceu na cidade de Valença. Valença. Eu sou oriundo de Valença, né? Eu nasci na cidade de Valença, mas passei a maior parte da minha vida aqui em Resende. Depois dos 18 anos, foi Resende mesmo. Legal. Mas aí então o cara era casca grossa, né, seu professor? Cara, esse cara, assim, ele trabalhava um karatê. Hoje, o karatê ele é dividido em diversos estilos, né? São vários estilos. Os estilos é a maneira como você pratica, a forma como você pratica, para ficar bem entendido aqui para quem de repente não tenha o conhecimento. Mas, além dos estilos, né, existe o karatê esportivo, um karatê mais tradicional, né, um karatê que é visado mais para uma competição olímpica, e o pessoal que treina um karatê mais tradicional. Esse camarada, na época, ele era dessa linhagem de um karatê tradicional. Era um karatê mais duro, um karatê que visava não só a parte esportiva, tinha as competições, só que era visado mais a parte tradicional ali. 3 palavras básicas que eram os pilares: respeito, disciplina e cortesia. Então você trabalhava em cima disso: respeito, disciplina e cortesia. A cortesia que eu não consegui realizar aonde se encaixa assim Então, o que acontece? Vamos lá, vamos falar das 3, né? Uhum. O respeito tá, né? Lógico, é você respeitar o seu próximo, você respeitar o seu companheiro de treino, você respeitar quem não treina, você respeitar as pessoas num convívio geral, né? A disciplina é você se manter fiel àquilo que você se propôs a fazer, né? Você tem o horário de treinar, você tem que estar ali no horário de treinar. Você tem que cumprir aquela meta ali por causa de uma questão disciplinar da sua vida. A cortesia entra no quê? Você aplicar essa cortesia no seu dia a dia com as pessoas. Hoje, por exemplo, você não vê uma pessoa mais levantar de um banco, de um ônibus, para dar um lugar para uma pessoa de idade sentar. É o que acontece hoje, nós vemos isso acontecer.
E dentro do karatê se estimulava a ter essa cortesia. Eu abri a porta para você, você é mais jovem que eu, mas eu estou com as minhas mãos desocupadas e você está vindo com a bolsa na mão, eu posso abrir uma porta para você? Isso é ser cortês. Então a cortesia dentro da arte marcial, ela está nesse sentido. É você colocar de dentro para fora essa questão de cortesia, de educação, de ajuda ao próximo, né? de olhar as pessoas como igual. É quase como pôr em prática os outros dois, né? O respeito e a disciplina de ser uma boa pessoa. Exatamente. Legal. A cortesia hoje ela está em falta um pouquinho, né? Sim. A gente vive aí hoje uma situação que as pessoas não estão tendo muita essa prática da cortesia. Né? Talvez a correria do dia a dia, muitas coisas, muitos problemas, mas a cortesia ela acaba fugindo um pouquinho do que a gente deveria ter. Eu lembro que eu fazia estágio, eu pegava um ônibus para ir para o estágio e eu lembro que, diversas vezes eu levantei para dar o meu lugar para uma pessoa que eu sabia que precisava mais que eu e eu era recebido com surpresa. Sim. Que você está me dando o seu lugar, sabe? No ônibus lotado, que a gente ainda tinha 1h30 de viagem. Exatamente. E eu me sentia... Não estou falando isso para me vangloriar, não. Mas porque eu, na verdade, fico triste com a surpresa da pessoa, porque realmente deveria ser uma coisa tão parte da gente, essa cortesia, né? Então, você vê, quando alguém deixa cair uma carteira, alguma coisa, e a pessoa pega e vai para fazer uma cortesia, que não é uma cortesia, isso é uma obrigação, mas quando você faz isso, as pessoas ficam surpresas. Poxa, o cara veio entregar. Eu achei um celular, o cara ligou para me procurar. Então, isso está até um pouco fora do contexto de cortesia, mas assim, deveria ser uma obrigação nossa fazer. Mas as pessoas deixam isso aí fugir um pouquinho. Né? Mas esses pilares são os pilares que a gente trabalhou no karatê, assim, quando eu iniciei ali. Por falar nisso, estou curioso quanto ao seu início ainda, porque é o que você está falando. Você tem 1,65, com 12 anos você era menor ainda. O seu início foi de ver assim, opa, realmente tem um potencial aí, ou foi complicado, assim, de apanhar muito? Então, é o que a maioria das pessoas às vezes pensam quando vão praticar uma arte marcial. Eu estou falando isso porque eu trabalho com muita criança, né? Então algumas mães às vezes vêm assim, mas meu filho vai apanhar. E a arte marcial, na verdade, quando ela é bem direcionada, quando você encontra um professor que ele faz o papel dele, isso não vai acontecer. Porque você vai aprender, primeira coisa, princípios. Princípios. Aí depois que você aprende princípios, você aprende técnicas. Depois que você aprende técnicas, você aprende luta. E depois que você aprende luta, você vai para um combate. E um combate com quem tem princípios, técnica e sabe lutar, eu não te machuco. Eu consigo controlar a minha habilidade para fazer os movimentos respeitando a sua integridade física e preservando você, porque eu preciso de você para treinar. Lógico, uma arte marcial é uma arte marcial de combate. Vou falar aqui do karatê, que é a minha disciplina. O karatê foi criado como uma arte de autodefesa. Um soco definiu o combate. Essa é a filosofia. Então essa é a filosofia do karatê. Não é você ficar trocando vários golpes. A filosofia é essa. Você treina para isso. Isso acontece? Não, muitas das vezes não. Você vai precisar de 2, 3, 4, às vezes 1 minuto, 1 hora de combate para você decidir. Tá aí o MMA que mostra muito bem que essa questão demora, não é? Mas a filosofia do karatê, ela é um soco, terminar o combate. Então, é agressivo a coisa? Mas a preparação para você chegar nesse nível é aquilo que a gente falou aqui. Recebo o ensinamento, eu recebo as técnicas, né, os princípios, as técnicas, eu aprendo a lutar e aí dentro de tudo isso eu consigo dominar as minhas técnicas. Então eu não tive essa questão de apanhar muito, mas eu
fui bastante forçado nos treinos ao meu extremo, porque na época, diferente de hoje, o professor era um pouco mais rígido, né? Então você tinha uma posição ali da base, você estava com a perna tremendo e não pode levantar, e você tem que abaixar na base, tem que forçar, né? Então, e se não, aí faz flexão, volta de novo, fica na posição, você era sempre exigido naquilo ali, né? O que me ajudou muito depois na minha carreira, mas assim, nada de castigo, nada disso. Algo tudo dentro de um limite, mas que era para fortalecer o meu corpo e a minha mente. Cara, eu adoro esse tipo de esforço, cara. Consciente, por assim, você como aluno, consciente da sua parte, assim, né? Que tipo, pô, eu sei que eu tô aqui, que é pra me esforçar mesmo, e eu aceito a batalha, vamos embora. Eu acho isso muito maneiro, porque é isso, é fortalecer mesmo o corpo, o espírito e tudo, né, cara, assim. E aí, pensando nisso, queria saber em que momento você se viu capaz de entrar numa competição? Foi rápido sua evolução, assim? Então, essa questão de competição, o que acontece? Eu tenho um aluno, né? Ele se formou faixa preta comigo, entrou na minha academia como faixa branca e praticou até chegar na preta. Esse aluno, ele nunca competiu. E quando ele entrou, ele falou para mim, ele falou: professor, eu quero aprender karatê para minha vida, mas eu não quero participar de competições. E eu respeito isso. Eu entendo que a competição ela trabalha muitos atributos: coragem, autoconfiança, o saber perder, né? Que você entra e você perde, e você tem que voltar com a mesma motivação que você tivesse ganhado, porque senão você não treina mais. Poxa, eu perdi. Então a competição ela trabalha muitos esses atributos. Eu sempre fui competitivo, desde criança, no futebol, galera, no pique, né? Eu fui daquele garoto criado ali nessas brincadeiras, então eu sempre fui muito competitivo. Então quando surgiu a primeira oportunidade de eu competir no karatê, eu abracei, cara. Eu entrei e falei, poxa, eu quero fazer isso daí, né? E a primeira competição eu não fui bem. Eu fui, assim, foi uma derrota extraordinária ali, eu perdi e fui embora para casa, mas eu fui embora para casa com a mentalidade de que falei, cara, eu consigo fazer isso daí. Que maneiro. Eu tenho capacidade de fazer isso daí. Faltou tempo de treinamento, e aí eu comecei realmente a gostar. E aí foram diversas competições, uma em cima da outra, e sempre querendo competir mais e tal, até que chega um momento, né, que a gente resolve assim, não, agora isso aí já não dá mais pra mim, eu quero só dar aula e tal. E é uma coisa pra gente entender também, como é a disputa? Como se decide quem ganhou? Então, hoje as federações, elas existem várias diferenças entre métodos de pontuação. Né? Vou falar da maneira tradicional, né? Era um ippon. O que era considerado um ippon? Como no judô, o golpe perfeito. Então a luta ela poderia ser por 3 minutos e 3 pontos. Então se você fizesse 3 pontos no seu adversário antes de 1 minuto, você já venceria aquela luta ali. Se durante os 3 minutos da luta você fez 1 ponto, o seu adversário fez 1 ponto, essa luta terminou empatada. E tinha o vazare, que era considerado meio ponto. Não era um ponto completo, era um meio ponto. O que diferenciava o ippon do vazare? O ippon, aquele golpe que chegou perfeito, que você bateu com a técnica certa, velocidade, ritmo, puxada, postura. O adversário não esboçou nenhum tipo de defesa, você foi tão rápido que o cara ele não esboçou, você entrou, bateu, aquilo era um ippon, no karatê antigo. E a luta ela poderia durar 3 minutos ou até mesmo em algumas competições ela ser shobu ippon, quem fizesse o primeiro ponto ganhava. Hoje, na regra olímpica, isso já mudou. As lutas hoje um chute na cabeça vale 3 pontos, um chute no tronco vale 2 pontos. O soco vale 1 ponto.
e aí são somatórias de ponto até o final do tempo de luta, que são 3 minutos, se eu não me engano, na regra olímpica agora. Eu não tenho competido na regra olímpica, mas a ideia que gera é mais ou menos essa daí. Entendi. O karatê é um esporte olímpico? Então, o karatê ele entrou, né, para as Olimpíadas, teve uma participação aí na última? Na última, né? Mas me parece que teve algumas divergências aí, que isso aí já não vai acontecer mais nas próximas. Essa informação assim precisa, como eu não estou ligado à Federação Olímpica de Karatê, eu não vou te afirmar aqui se vai ter Karatê nas próximas Olimpíadas. Mas assim, eu sei que a coisa está meio... incerto. Meio incerto. E eu acho isso engraçado, porque pelo menos para mim, o karatê é um esporte bem presente na vida do brasileiro, assim, né? Um país tão grande como o nosso, a gente sempre tira a gente como meio que a régua ali do negócio. Então eu imagino que seja um esporte bem praticado no mundo, assim, né? E fico pensando assim, por que não é olímpico até há mais tempo, né? Assim, um esporte tão bonito, assim, né, cara? Mas eu acho que eu tenho até essa resposta para você. Porque o que acontece? Se você pega judô, né? Você pega o judô aqui, no estado do Rio de Janeiro, você pega o judô no estado de São Paulo, você pega o judô em Minas Gerais. Ele é um judô, todo mundo fazendo o mesmo judô, a mesma coisa. O karatê tem aquilo que eu te falei de estilos. Então tem o Goju-Ryu, tem o Vado-Ryu, tem o Seigokan, tem o Shotokan, tem o Eichi-Ryu, e diversos estilos. E cada estilo ele tem uma regra, uma maneira de se fazer algum tipo de movimento. Então, por exemplo, na competição de kata, por exemplo, que são aqueles movimentos que o atleta entra fazendo, ele faz só os movimentos sozinhos ali, é uma apresentação. Cada estilo faz de um jeito. Então, às vezes, a mão é um pouco mais para cima, outra mão um pouco mais para baixo. Então, essas padronizações, eu acho que criaram uma grande dificuldade também, para que tudo se unisse num único propósito. Né? E alguns mestres também, antigos, e os quais, né, merecem todo respeito, não concordavam muito com essa parte esportiva do karatê, que não foi criado como um esporte olímpico ou com o objetivo de ser um esporte. Na verdade, o karatê não foi criado para ser um esporte. Era uma atividade que não tinha nada a ver com o esporte. Era uma atividade de autodefesa. O karatê foi criado para se defender e não para praticar um esporte. Não tinha essa questão da competição. Até se você for buscar estudos aí antigos, você vai ver, o camarada não tinha nem faixa. Ele entrava para fazer karatê e ele ia treinando. Né? Ele ia treinando. E ficava treinando. E às vezes a gente vê uns filmes, né, aqueles mais antigos, a gente acha graça, né, o Karate Kid ali, o cara limpava o carro, varria o chão, era aquilo ali. O cara ficava ali ajudando, não para aprender a lutar fazendo aquilo, mas ele ficava ali, ele varria o tatame, ele limpava o banheiro, aí tinha o treino, ele ficava ali. E anos, e ele não tinha uma troca de faixa. Aí, 15 anos depois, o mestre chegava para ele, faixa preta. Olha só, cara. Então, hoje, você tem que ter a faixa, porque tem um problema do estímulo. Isso. Se eu falar com você assim, Dudu, vamos treinar comigo, cara, daqui a 10 anos, cara, você vai sair faixa preta. Aí você fica 10 anos na faixa branca, na branca. Não é legal, de repente, daqui a uns 4 meses, Dudu, você agora é faixa amarela, cara. Aí você, poxa, essa faixa amarela. Entendeu? Então, é mais ou menos essa ideia aí. Eu entendi, cara. Eu entendi. Cara, eu gosto muito de MMA. Sim, também. Gosto muito. E aí, puxando o karatê pra coisa, né? Assim, eu lembro muito quando apareceu aquele Lyoto Machida. O karatê voltou. Foi... Essa foi a frase dele quando ele ganhou. Quando ele ganhou, ele bradou isso no meio do octógono. O karatê voltou. E só para contextualizar quem tá em casa, né? Tem um evento que se chama UFC. Não sei se todos conhecem, né? Mas o UFC é o maior evento de MMA do mundo. Sim. E MMA chama Mixed Martial Arts.
Se você não fala francês, eu vou traduzir. Artes marciais mistas. Isso, né? Exatamente. Então você luta... Essa aqui luta, certo? Se você luta jiu-jitsu e karatê, pô, você mistura as duas, você já é um atleta de MMA. Tô certo? Tô falando certo? É isso aí. E eu me lembro que esse cara, esse Lyoto Machida, ele é brasileiro. Ele chegou no MMA e chegou arrebentando, cara. Chegou arrebentando. Eu lembro que, assim, normalmente, né, você vê as pessoas lutam meio assim, né, com a guarda aqui, assim, protegendo, meio E ele lutava assim, diferenciado, é a guarda mais longa. Ele lutava assim. É isso aí. E aí eu via, eu vê se eu tô viajando. Eu via que ele tinha essa mão aqui. O rosto dele é mais afastado, as pessoas tinham dificuldade de alcançar, mas quando atacavam, ele já tinha essa mão assim bem mais na frente, bem mais próxima assim do ataque. E, lógico, assim, né, as estratégias de luta, elas vão, né, os caras vão estudando. Sim, cara, com certeza. Né? O Lyoto acabou dando uma caída, mas eu vi ali que ele meio que abriu uma porta. Sim, com e certeza. mostrou tanto que tem tantos outros aí que você vê a base do karatê ali, né? Porque o que aconteceu? Quando o MMA, né, quando o UFC, ele iniciou, né, que era o Vale Tudo na época, as primeiras competições eram chamadas de Vale Tudo. O que predominava? O jiu-jitsu. Por quê? Uma luta entre dois homens, normalmente, ela vai terminar no chão. Porque nós vamos nos atracar e a probabilidade de nós terminarmos no chão é muito grande. O que aconteceu? Os lutadores que lutavam em pé, que só faziam trocação, eles não tinham conhecimento de jiu-jitsu. Por sua vez, o cara do jiu-jitsu, ele observava e se atirava no cara e jogava o cara para o chão. Ele tomava 2, 3 socos, absorvia ali, mas no chão ele era um estrategista. É um xadrez. Então ele dominava aquela luta, terminava em estrangulamento, em finalização, um braço, né, um ombro. Ele sempre pegava alguma coisa ali. De um cara 60 quilos mais pesado. Mais pesado. A arte suave. Então o que aconteceu? Os lutadores foram observando e começaram também a praticar. E aí quando você detém os dois conhecimentos, aí o negócio fica mais complicado. Porque você começa a entender o procedimento, você já cria técnicas para não te levar mais para o solo, para que você fique mais em pé. Então hoje o MMA a gente vê que entra às vezes um lutador de que é especialista em jiu-jitsu, mas o cara pratica Muay Thai, pratica um karatê, pratica um boxe, ele pratica as outras modalidades. E ele entra com outro também que pratica luta em pé e também luta de chão. E às vezes os dois não definem essa luta no chão, eles definem ela em pé. Então você vê como é que a coisa mudou hoje. Né? Muito mais complexo. O Machida, o Lyoto, ele veio naquela época ali para mostrar que era possível, né, na trocação, porque ficou durante muito tempo se achando que só venceria quem tivesse habilidade de solo. Na verdade, hoje, isso não é mais. Você tem que conhecer o chão. O jiu-jitsu é extremamente importante num combate desse nível. Você tem que conhecer, mas hoje ficou claro que se você também tiver uma boa trocação, né, você tiver um bom boxe, um bom karatê, um bom Muay Thai, né, um bom full contact, você vai conseguir ter êxito também. Né? Uma dúvida sobre o karatê, até pensando no Lyoto, assim. A base é muito ponta do pé, assim, é uma base ágil, assim, você fica... O que se baseia? Por que aquela postura? No karatê, eu me deslocar o mais rápido possível até o ponto que eu quero atingir o meu golpe, sem esboçar o mínimo de reação do meu oponente. Então, os movimentos do karatê, você procura estar relaxado antes do movimento, para quando você aplica o golpe... Você viu que ele deu 3 socos aqui, cara? Você tá dentro do seu oponente, entendeu? Então o karatê é isso, é velocidade. Que maneiro. Velocidade. Velocidade somado à força, né? Nós chamamos de Kime.
força de impacto em um único ponto. Eu só consigo ter Kime se eu tiver velocidade. Se eu sair daqui contraído, eu não consigo ter velocidade até o final. Eu tenho que estar relaxado e a minha contração é lá no final. Aqui é o Kime. Então essa é a ideia. Que maneiro, cara. Faz bem sentido, né? E estratégias, né? Lógico, a filosofia do karatê, o boxe vai ter a dele, o judô vai ter a dele, e assim por diante, entendeu? Pô, cara, me surgiu uma dúvida a hora que você falou do Jaspion, Eles são karatê? Então, ali era mais voltado para o lado do Kung Fu, né? Eles tinha alguns movimentos até de karatê ali naquela galera ali, mas assim, eles eram mais ali do pessoal do Kung Fu, aquela turma antiga ali. Dá para diferenciar bem, então, Kung Fu, Taekwondo e karatê? Sim, sim. O Taekwondo, ele é uma arte marcial que tem mais a parte de pernas, né? A movimentação de pernas. O Kung Fu, ele é uma arte mais floreada nos seus movimentos, né? Você vê que o cara do Kung Fu, ele faz uns movimentos, aquilo e tal, então. Toca a flauta para chamar o Megazord. Por que aquilo ali? O Kung Fu, cara, ele é baseado em muitos movimentos de animais, tem o estilo do tigre, o estilo da serpente, o estilo do gafanhoto, aquilo realmente existe, eles se baseiam naquilo ali. E até em movimentos de questões de natureza, da água, da fluidez, então o Kung Fu tem isso, né? O Karatê já não, né? A palavra, não sei se você sabe, a palavra Karatê do, né? Assim como o Taekwondo, o Judo, né? Essa palavra do, ela quer dizer caminho. O que é esse caminho? É a filosofia. É por onde você trilha o ensinamento. É o caminho. O T do karatê, o T é mãos. E o cara é vazio. Porra, então é caminho das mãos vazias. No karatê não se usa armas. É caminho das mãos vazias. Essa é a filosofia. Existem hoje professores que dão aula de bo, que é o bastão, dentro do karatê. Alguns aprendem as técnicas de aido, que é espada. Mas assim, o karatê, a tradição é caminho das mãos vazias. A tradução da palavra é essa, karatê do, caminho das mãos vazias. Pô, nome bonito, cara. É isso. Nome bonito mesmo. É as mãos vazias. E, porra, eu ia te perguntar alguma... lembrei. O Karate Kid é karatê mesmo? Esse novo? O antigo? Cobra Kai? O antigo, vamos do antigo. Lá o antigão era karatê. Esse agora feito pelo Jack Chan, que o Jack Chan fez, esse não. Que é o filho do Will Smith, né? Isso. Não é karatê. Ali o Jack Chan ele não é karateca, né? Ele é Kung Fu. Ele é Kung Fu. Caraca, eu tirei cheio das coisas, é verdade. Ele é Kung Fu, entendeu? Olha Mas só. o início ali, o Karate Kid, o primeiro ali, né? Com o Sensei Miyagi ali, com o Mestre Miyagi, ali era karatê mesmo. Pô, agora que você falando do relaxado, até o golpe do... então, aquilo ali... Relaxar, toma, pô! Aquilo ali, você vê, né, cara, aqueles movimentos, né, ninguém vai fazer aquilo ali numa luta, não faz aquilo ali. Mas aquela posição existe, né? Eu ia te perguntar isso. Existe, a postura existe, o chute existe, aquela técnica existe. Só que assim, não se faz aquilo num combate, né? Aquilo ali foi uma coisa que foi implantada no filme. Mas o filme antigo, muito dos ensinamentos que foram passados ali, realmente são técnicas tradicionais, né? Que maneiro. De karatê, o movimento que ele faz lá pintando a... Tira casaco. Aquilo lá, defesas, então é bem interessante. Maneiro, né? Maneiro. É karatê, mas o novo não, esse filme aí, ele já... O Jack Chan é Kung Fu, né? Kung Fu. Eles colocaram ali Karate Kid, mas na verdade ali não tinha nada de karatê, não. O Cobra Kai, você sabe qual que é o Cobra Kai? Então, eu comecei a acompanhar, mas eu não assisti tudo, não. Eu comecei a ver assim que o pessoal começou a falar muito, né? Do Cobra Kai ali e tal. E aí eu comecei a acompanhar. Algumas cenas que eu vi ali realmente era karatê. Que maneiro. O pessoal fazendo karatê mesmo no Cobra Kai ali. Mas eu não acompanhei a série,
não posso falar muita coisa dela porque eu não vi. O que eu acho legal, que assim, que dá pra ver que tem um especialista por trás da coisa, pelo menos lá no primeiro filme, pra respeitar o karatê, né? Não, assim, com certeza. E dá pra ver que o mais novo tinha um especialista, mas que era o Jack Chan, que é do Kung Fu. O Cobra Kai é bem diferente, né? Cara, você tá falando de movimentos, assim? Eu tô tentando me lembrar, assim. O Cobra Kai, as lutas são compridas, muito contato. Né? Se eu não me engano, é um karatê mais de contato. Tem até uma categoria chamada karatê contato, que o pessoal fala. Muito acrobático também, assim, né? Com acho certeza, que é pra deixar a coisa ali bonita, é pra deixar bacana por causa do filme, né, cara? O filme tem que rolar um negócio assim que prenda a atenção da galera, senão o cara não assiste. O cara não quer ver. E aí, agora também, quero falar, lógico, das suas conquistas, né, dentro do esporte. Tem várias, né, mas você se lembra da que foi mais importante pra você? Dá pra falar que tem uma que foi mais importante, assim? Cara, assim, a mais importante pra mim, se eu tivesse que falar hoje, todas tiveram seu devido valor, né? Mas eu sempre tive o sonho de fazer uma viagem internacional para competir, né? Para levar o nome do karatê para fora do país. Isso na minha época era muito difícil. E eu consegui me classificar para um sul-americano em Cape Town, na África do Sul. E foi assim um evento, eu não fui campeão lá, fiquei em 5º lugar nesse mundial. Foi o Mundial de Karatê da IKGA, International Karate Goju Association. Era fechado para o estilo Goju-Ryu, que é o estilo qual eu pratico. Como eu te falei, o karatê ele tem vários estilos, né? Depois eu te explico aí um pouquinho sobre estilo, mas esse campeonato foi fechado da Goju-Ryu e eu fui o 5º do mundo lá. Achei que eu fiquei muito bem e foi uma experiência maravilhosa, primeiro pela viagem internacional como atleta, segundo, eu conheci a seleção do Japão, eu conheci a seleção do Canadá, o pessoal do Irã, né? Eu trouxe até um agasalho de um amigo do Irã que eu fiz lá. Que legal, e assim, cara. foi uma experiência muito bacana, eu vi assim, um karatê de alto nível, assim, que eu ainda não tinha observado, assim, sabe? E achei que eu fui até muito bem nas lutas lá. E ter fechado como 5º do mundo ali, pra mim, foi muito bom. Né? Foi muito bom mesmo. Eu fiquei muito feliz. Mas teve outras competições abertas, onde eu participei de vários estilos, né? Karatê Shotokan, Goju, Seigokan, Vado-Ryu, todos os estilos misturados, que é dentro da Interestilos, que é uma federação que ela abraça todos os estilos de Karatê. E aí, ali eu fui campeão brasileiro por diversas vezes dentro da Interestilos. Competindo com outros estilos de karatê. Mas assim, essa da África foi uma que me marcou. Né? Depois eu estive no Chile. No Chile eu fui campeão sul-americano em Santiago, no Chile. Mas assim, a mais importante para mim foi essa de Cape Town. Cape Town foi muito bom. Mania. Em todas essas competições, o atleta luta sem proteção ou tem alguma proteção? Então, aí que tá. Na Interestilos, eles adotam capacete, colete, luva e a caneleira, se eu não me engano, é opcional. No karatê olímpico hoje, esse karatê esportivo, é obrigatório só o protetor bucal, luva e caneleiras e um colete que vai por baixo do kimono. Ele é um colete mais fininho, mas ele vai por baixo do karatê gi. A maioria das competições que eu fui, salvas da Interestilos, que eu acabei de falar aqui, não tem, é só luva e protetor bucal. Não tem capacete, não tem colete, é luva e protetor bucal. Então tem nocaute, tem sangue. Então, quando a regra é o ippon, não vale nocaute. Você tem que tocar. Você tem que dosar a sua... Você tem que dosar. Então, os golpes no rosto você tem que ter maestria, cara. Porque você tem que tocar e você não pode machucar. Já numa competição da tradicional, aí, meu amigo,
o soco entra, pode pegar no queixo, o cara cai para lá, se ele não levantar, o ponto é dado e tá, é isso aí mesmo. Caraca! Então são várias, essas diferenças, tá vendo? É que prejudica às vezes acontecer a regra olímpica. Ah, é, cara. Entendeu? Sim. Porque o cara vive a vida dele toda treinando o seguinte, ele dá um soco e bate e você cai. Aí alguém chega pra ele, ó, você tem que dar esse mesmo soco com toda essa velocidade, mas chegar pertinho aqui e puxar a mão. O cara não consegue mais fazer isso, porque ele treinou para bater e marcar o ponto dele. Nossa. Então essas diferenças é que às vezes complica aí essa atividade de olímpico, não olímpico, quem vai para o olímpico, quem não vai, entendeu? Poxa, por um esporte tão tradicional, né, cara, pois é muito difícil mudar, né? Por isso que, por exemplo, o taekwondo, ele já vem nessa doutrina desde a sua criação. Então, apesar de ter golpes fortíssimos, às vezes, você vê nocautes no taekwondo lá também acontecer, mas ele já vem dessa questão da marcação de ponto, né, já com todo mundo com capacete, todo mundo com colete. Hoje já tem até alguns coletes eletrônicos no taekwondo, o cara tocou ali, já marca lá o ponto, igual é na esgrima. Então é diferente. Né? Mas o karatê tradicional mesmo é luva, protetor bucal e só. Entendeu? E os golpes podem ser mais concentrados, né? Você pode bater um pouco mais forte ali. A ideia não é essa de, não, eu vou arrancar a cabeça do cara, não é isso não. Mas você bate um pouco mais forte. Entendi. Já foi nocauteado? Já. Dá pra escrever? Como é? Cara, apagão. Não dói? Não. Apagão. Nossa, deve ser sim. Apagão. Soco, pegou, a tela escurece, você abre. Às vezes, o meu foi muito rápido, né? Eu nem cheguei a deitar, eu ajoelhei. Alguns nocautes acontecem com o cara em pé, cara. O cara tá em pé, o cara às vezes nocauteia em pé e volta, né? Então, assim, depende muito da situação. Eu caí de joelho, assim, botei um joelho no chão, escureceu, clareou, voltei, o juiz já estava na minha frente, porque o cara interrompe, né? E eu levantei, um soco, pegou no queixo ali e tal, mas... Então era no tradicional. Tradicional. Caraca, eu gostava muito de competir o tradicional. Pô, deve eu ser gostava, muito porque legal, o tradicional, você tem que fazer o ponto mesmo, né? Você tem que atingir o oponente ali para fazer o ponto. Assim, eu gosto da competição tradicional. Sim. Sem desmerecer nenhuma outra. Claro, né? claro. Tanto que eu competi em todas as outras aí, mas acho bacana, tradicional. E nocautear? Nocauteou? Uma vez. Uma vez. Você acredita, cara? Só nocauteei uma vez. Até porque o objetivo do karatê não é o nocaute nas competições. Né? Mesmo na tradicional, não é o objetivo você nocautear o seu companheiro de treino. É você marcar um bom ponto. Entendi. Esse rapaz foi uma... Vou dizer até que foi assim eu lancei realmente o golpe, foi um golpe de perna. Nós chamamos de Ura Mawashi, é um golpe que você bate com a sola do pé no rosto do adversário. Você lança a perna aqui e a sola vai no rosto. E aí o que aconteceu? Ele entrou um pouquinho mais e aí a minha perna fez a curva e o meu calcanhar pegou na nuca dele aqui, ó. Então a perna deu a volta, assim, pegou na nuca e ele caiu pra cá. E aí foi nocaute, mas assim, a minha intenção não era o nocaute, era o pé bater, mas como ele avançou o movimento, aí meu pé fez a curva, a perna fez a curva e bateu na nuca dele. Não dá pra frear. Não deu pra frear ali. Não deu. E eu fico imaginando a sensação sei lá, de cumprir o dever, né? Pô, tô aqui pra ganhar e ao mesmo tempo de ter machucado o amigo. Então, né, cara? no karatê tem muito isso. Tanto que se você observar, quando os atletas estão competindo, quando você bate e um atleta por algum motivo caiu, uma batida no abdômen, pegou uma pancada muito forte numa costela ou na região, né, do diafragma, o cara perdeu o ar e você vê o cara cair, na tradicional, o que você faz? Você se ajoelha ali e fica de joelhos ali em respeito ao cara que está caído ali, porque na verdade a intenção não é essa. Mas como os golpes são contundentes, acontecem durante a competição, mas não é esse o objetivo. Ninguém entra na competição e fala assim, cara, eu vou dar um soco hoje que eu vou arrancar a cabeça daquele cara. Não existe isso no karatê. O karatê é pautado em cima de respeito, disciplina e cortesia. Só que são dois samurais lutando. Isso acontece no MMA. O Lyoto deu um exemplo disso.
Ele nocauteou o cara, quando o cara caiu, ele parou e fez a reverência de cumprimento em respeito ao cara. E ele fez o que eu tô falando. Ele foi lá e ajoelhou e ficou lá ajoelhado. Porque isso é o respeito. Você está respeitando o seu adversário. Na tradicional do karatê não tem aquela coisa de você fazer um ponto e sair vibrando e gritando. Não, no karatê tradicional isso não existe. Não existe. Porque eu te respeito. Independente de eu lutar com você, ganhar ou não, eu só estou lutando com você porque você me concedeu a honra de lutar com você. Olha que maravilhoso Então, isso, cara. por que eu vou querer destruir você ou machucar você? Nós somos dois samurais que estamos treinando as nossas técnicas. Então não tem o objetivo de um destruir o outro. Né? Não tem essa condição. Pô, muito legal, cara. E é um esporte que você leva para toda a vida. Eu dou aula para um senhor hoje, ele tem 78 anos. Faixa preta de karatê. Olha só. Lá no Penedo. Camarada interessantíssimo, assim, um karatê muito forte. E 78 anos, cara. Mas você vê aquele homem treinando, você fala, meu Deus. É um jovem. Uma força incrível, assim, um vigor, uma disciplina incrível. Legal, cara. Incrível. Você lembrou do Lyoto agora? Eu tava pensando no Anderson Silva, cara. Sim. Que eu me lembro de ver ele fazer esse tipo de coisa, né? Que eu sempre achei que fosse uma marra gigante, cara. Tipo, meio do cara, tô aqui, assim, tirando uma onda. Mas não, ao contrário, né? Sim. É o respeito mesmo Sim. pelo oponente, isso é muito legal. Isso tem que ocorrer, senão não é arte marcial, né, cara? É outra coisa, menos arte marcial. Né? Existe luta que não tem nada a ver com arte marcial. Né? Tem luta que não tem nada a ver. E tem outras que tem essa filosofia da arte marcial aí, né? Essa palavrinha dor, ela faz toda uma diferença quando ela é bem aplicada. Que legal, cara. Né? Que legal. É uma pena que, assim, né? Eu acho que praticamente, eu não sei se eu estou errado, que praticamente todas essas artes marciais orientais, né, seguem esse caminho, né, do respeito. A grande maioria. Mas infelizmente tem uns caras que esquece disso, né, parece. O que acontece, cara? Hoje em dia, muito jovem. Eu tenho uma experiência de um garoto de 15 anos, ele chegou, eu dava aula em Brasília nessa época. Ele chegou na minha academia, essas foram as palavras dele, professor, 15 anos, eu vim aqui porque eu quero aprender a arrancar o fígado do cara. Cara, eu ri demais. Caraca, bicho, é o cara. Eu olhei pra ele assim e falei, cara, mas por que você tá com essa visão? Não, porque se o cara mexer comigo... aí que entra tudo aquele princípio que eu te falei. Se você ensina princípios, começa lá no princípio. Se você vem com técnica e combate, cara, você cria um samurai. Você cria um cara que vai respeitar as pessoas. Agora, se você começa com o processo inverso, vamos começar com o combate primeiro. Depois a gente fala, o cara começa o combate, ele aprende a lutar, ele vê que ele tem habilidade, que ele sabe derrubar as pessoas, o resto das outras coisas não vai entrar na cabeça dele mais. E aí, meu amigo, você cria um Cobra Kai. Um brigador. Você cria um brigador aí, um cara que vai sair pra rua pra matar os outros. Com a ideia de brigar. Então, esse papel de disciplina, nesses dias uma mãe me mandou uma mensagem, eu perguntei, né, eu sempre peço um feedback, eu falo, poxa, o que vocês estão achando das aulas e tal? Aí a mãe mandou, poxa, professor, eu estou muito encantada com a parte que você fala sobre a disciplina nas aulas, sobre respeitar o outro, não poder usar isso na rua e tal, não sei o quê. Porque a criança, cara, ela é um HD vazio. Se você começar a falar para ela ali que o mais importante que ela está fazendo ali é o soco e o chute, cara, aquilo vai ser o mais importante. Nas minhas aulas para minhas crianças, o que menos importa para mim é o soco e o chute. É o comportamento dela na aula, ela obedecer, ela saber a hora de começar e a hora de parar, ela entender esses princípios. Porque o restante é normal. Você pega um garoto que tem uma habilidade hoje aí, com 4 meses de aula, o garoto está lutando muito, cara. Mas e aí? Está lutando muito, mas e o restante? Esse cara, como é que ele vai ser? Pô, ele é capaz de suportar, de repente, um empurrão na rua e falar, pô, cara, sou da paz, eu tô saindo fora.
Porque às vezes muitas coisas acontecem porque você não sai fora. Eu já tomei empurrão, cara. 3 títulos de campeão brasileiro na época, 1 carioca. E o cara entrou umas vezes comigo numa situação, me deu um empurrão assim, ó. Ai, meu Deus. Deu um empurrão. O sangue vai lá na... Eu fui embora. Teve gente que me falou, por que você... Eu falei, cara, pra quê? Pra quê? Porque você vai fazer isso aí... Eu tenho na minha mente, o karatê pra mim hoje é uma filosofia de vida. Sempre foi, né? Mas assim, se eu tiver que usar karatê hoje, é só se for para defender a minha vida ou a vida de alguém que estiver comigo e houver a extrema necessidade de que eu use. Porque eu tenho consciência de que qualquer praticante de arte marcial, ele é uma arma. Não entendo. Porque eu sei aonde bater para machucar. Então qual é o benefício de eu dar um soco numa pessoa que não sabe o que eu sei e machucar essa pessoa porque eu tomei um empurrão? Será que não dá para sair fora? Eu não consigo engolir esse empurrão? Eu já engoli tanto soco, tanto chute na academia. Já aprendi a respeitar isso. Tomar um chute na cara e ainda cumprimentar o cara. Então assim, hoje tem muita coisa que dá para você sair fora. Né? Nós tivemos uma perda agora lamentável de um rapaz do jiu-jitsu aí, famosíssimo, né? Numa situação que o cara sacou uma arma e matou o cara. Então assim, eu não sei o que aconteceu, eu não estava lá, mas assim, meu Deus, cara, as pessoas estão assim. Então o cara, você faz um negócio aqui, o cara, se ele não arrancar na hora, daqui a às vezes 1 mês ele não esqueceu daquilo. Aquele ditado que quem bate esquece, quem apanha não esquece, é real. Então por que você vai fazer isso? Tem que ter um motivo muito plausível, né? Para mim, fazer uma reação e falar, não, eu vou fazer isso aqui. O motivo é defesa da minha vida. Se eu tiver que defender a minha vida, se eu estiver aqui e tiver que defender a sua vida, defender a dele, e eu precisar usar o meu karatê aqui para isso, aí eu vou usar. Agora, porque o cara xingou, porque o cara empurrou, porque é isso que eu tento trabalhar hoje com as crianças. E é muito difícil. É mesmo, cara. É porque, naturalmente, nós já estamos vindo numa sociedade assim, né? Agressiva? Nós já estamos vindo assim. A pessoa empurrou, você empurra também. Puxou, você puxa também. Já está isso, né, nas pessoas, assim. Então, isso tem que ser trabalhado. Tem que ser muito trabalhado. E é o que você falou. Assusta quando alguém tem essa reação de não fazer. As pessoas ficam olhando, o cara não fez nada, o cara foi embora. As pessoas ficam assim, porque as pessoas esperam o quê? Uma reação. Né? O trânsito hoje em dia. Putz, quem nunca passou? Perigoso pra caramba, né, cara? Você faz um negócio, o cara dá um buzinão, abaixa o vidro, fala um monte de coisa, faz sinal pra você. Então, se você, em tudo isso, você se deixar afetar, meu amigo, você não vai sobreviver muito tempo. Morre do coração. Do coração. Sabe que, cara, nos últimos tempos eu comecei a pensar que eu precisava estar pronto para talvez proteger minha família. Só que também, não sei, o que você está falando também faz muito sentido, né? Que é a coisa do tipo... Sai fora, sabe? Mas não sei, fiquei pensando nisso. Talvez... Isso é um instinto natural nosso também, né, Edu? Nós temos que proteger, né? Nós temos que proteger os nossos. Isso é família. Isso é assim desde a criação do mundo. Cada um protege os seus. Né? Nós temos que nos proteger. Agora, qual é o nível dessa proteção que a gente tem que entender? Às vezes hoje vale a pena, acontece uma coisa, está com seu filho ali, já aconteceu comigo, estava com meu filho na minha moto, eu ia pegar uma avenida para a esquerda, tinha um rapaz num carro atrás, e eu não dei a seta para virar, realmente eu não dei a seta para virar. Mas o que não afetava nada a vida dele ali atrás. Porque ou ele ia me seguir, ou ele ia virar para cá. Não tinha nada a ver. Mas ele se revoltou pelo fato de eu não ter dado seta.
Cara, esse cara buzinou, parou o carro, baixou o vidro e eu parei a moto mais na frente porque eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Eu vi o cara buzinando desesperado, parei para olhar. Cara, o cara começou alucinadamente a falar, fazer gestos. Você não deu certo, você é isso, você é aquilo. Meu filho na garupa da moto. Aí eu olhei pro meu filho. Falei, você tá vendo, meu filho? O que a gente faz nessa hora? A gente engata primeiro aqui, ó, e segue o nosso caminho. É isso aí. E fui embora. Então, ali, talvez outra pessoa, porque estava com o filho, não vou admitir que o cara fale isso na presença do meu filho. E aí o cara puxa o descanso da moto, desce, eu ia lá, aí o problema estava feito. Deixar o filho entendeu? sozinho. Né? E aí não precisa fazer isso. Então, essa é a questão. Cara, eu vi um vídeo esses dias, isso que você contou acabou me lembrando. Era um pai com um filho, eles estavam vendo um jogo de alguma coisa, aconteceu alguma coisa que, sei lá, alguém de trás jogou alguma coisa, alguém na frente jogou alguma coisa pra trás, o pai ficou irado e partiu pra cima de todo mundo. Na hora, o filho dele chorou de um jeito tão desesperador. O que meu pai tá fazendo, sabe? Então, assim, o pai abandonou o filho pra abraçar a fúria, tá ligado? E o filho vê aquilo, nunca viu meu pai desse jeito, assim. Então, era o que poderia ter acontecido contigo, né, naquele dia, e é o que pode acontecer com... Exatamente. Então, tem casos e casos. Você tem que medir muito bem o que você vai fazer, né, cara? Hoje em dia é complicado, né? Eu venho de uma carreira militar, então, assim, eu trabalhei com área de segurança, né? Eu estive em Brasília. É complicado hoje você fazer uma reação, né? O assaltante, o bandido ou aquele que está alterado, você não sabe quem é aquele indivíduo, o que levou ele a fazer aquilo, se ele está sob efeito de droga, se ele está sob algum efeito mental, um problema mental, se ele está carregado de problemas do dia a dia dele, aquele dia ali foi o dia de fúria dele. Então você não sabe o que você vai enfrentar por ali. O que para você é um ato muito impensado de fazer, para o cara ele faz assim, ó, estalando os dedos. Né? Então é uma coisa que você tem que pensar. A circunstância da vida do cara ali leva ele a fazer um negócio assim, né? Que você não sabe. E se você não estiver preparado, né? Exatamente. Então acho que esse preparo mental, as palestras que eu dava para segurança, eu falava muito sobre isso. O que mais importa é aqui, cara, tua mente. Você pode ter estou falando agora numa questão, numa área de segurança, né? Você pode ser um exímio atirador, um cara que tem um bom saque, que atira rápido, que sabe fazer a segurança, ok. Mas isso é o último, cara. Aqui, ó, a tua mente é que tem que estar preparada. Porque se sua mente estiver preparada, você consegue evitar muitas outras coisas que estão ao seu redor para acontecer. Mas tudo é uma questão mental. Se você não tiver com a sua mente preparada, o próximo passo é você, se você está trabalhando numa segurança, é você sacar sua arma para fazer uma reação. Se você é um lutador, é você dar o soco, porque é o que você tem na mente ali para usar. Entendi. Então, isso Você está falando da segurança, que você atuou na área da segurança, isso foi dentro do Exército? Sim, em 1991 eu vim para Resende. Chegando aqui em Resende, eu me alistei como soldado, né, na AMAN. E uma história até engraçada, porque na minha época não tinha tanta informação como tem hoje. E eu e um amigo meu de Valença, vindo para a AMAN, porque a gente achou que ia se alistar aqui e ia ser cadete. Olha. É verdade. E a gente veio e quando chegou aqui, que a gente, aqui é lista igual, é para ser soldado mesmo e tal, não sei o quê. E a gente alistou aqui na AMAN, né? Eu tinha uma tia que morava aqui em Resende, ela me abrigou na casa dela, fiquei morando na casa dela. E aí nós nos alistamos aqui, eu e um amigo, em 1991. Eu já era praticante de arte marcial. Comecei a fazer karatê em 1986. Em 1991 eu era faixa roxa. E aí eu logo estava fazendo exame para marrom. Eu sei que em 92 eu já era faixa marrom, estava aqui na AMAN e já comecei a tentar mostrar alguma coisa dentro da academia para alguém. Só que era muito fechado. E
E fui fazendo os cursos, né? Fiz o curso de cabo, fui promovido a cabo. Quando, em 1996, eu fui para o Chile. Para o campeonato do Chile? Disputar o Sul-Americano. Pelo Exército? Você foi? Não, eu fui representando o Exército, mas eu não fui pelo Exército, eu fui pela seleção civil da IKGA. E passei na seletiva e fui. Chegando do Chile, eu fui dar uma entrevista. Essa entrevista caiu na AMAN, né? Porque eu me identifiquei, né? Cabo da AMAN e tal, não sei o quê. E aí eu fui chamado com uma proposta de iniciar um projeto na AMAN chamado Projeto Lutas. Na época, quem estava à frente desse projeto era o então, na época, capitão Pessoa. Esse capitão já foi para a reserva, hoje coronel, foi para a reserva como coronel. Ele era muito conhecido porque o pai dele era o general Pessoa, que foi o primeiro paraquedista do Exército Brasileiro, 01. Uau. É, famoso aí na mídia, aí, o general Pessoa. E já falecido também. O coronel Pessoa, era capitão, me chamou e falou assim, cara, poxa, você faz karatê, eu quero dar instrução para os cadetes. E era só para um grupo de cadetes. Se eu não me engano, na época era para os cadetes do 2º ano na AMAN. Que hoje já até mudou o sistema lá da AMAN, mas tinha os cadetes do 2º ano. E aí eu falei, chefe, eu sei fazer karatê. Ele, não, cara, os caras têm que aprender a cair, tem que aprender as técnicas do judô, tem que aprender isso, tem que aprender aquilo. Eu falei, eu não sei. Esse cara, ele investiu em mim. E aí ele me colocou para aprender técnicas de judô com o professor de judô. Aí eu fiz treino com o pessoal do Krav Maga. Aí eu fiz treino com o pessoal do Hapkido, que trabalha bastante questão de torção, de articulação. E fui mesclando as coisas ali para poder dar instrução para os cadetes. Esse projeto cresceu, cara, de tal maneira. Hoje, se você entrar na internet e digitar lá Manual C2050, Manual de Combate Corpo a Corpo do Exército, você vai ver minhas fotos lá. Que legal, foi nesse manual. Aí foi criado o Manual de Lutas do Exército aqui na academia. Eu fiquei sabendo até que esse manual vai passar por uma reformulação agora. Mas a gente trabalhou esse manual aqui. Isso, no período aí, iniciou tudo assim, 98 aí mais ou menos, né? E começamos a iniciar. Até que se tornou realmente o projeto Lutas. E aí, com tudo isso, eu entrei em evidência dentro da academia como karateca. Fiz exame de faixa preta e fui convocado para ser técnico dos cadetes. A academia militar, ela tinha uma equipe de karatê de cadetes. Olha. Então, além de dar instrução de lutas, que era uma defesa pessoal, né, o cadete ele aprendia técnicas do judô, técnicas de boxe, técnicas do karatê, técnicas de articulação, defesa contra arma branca, arma de fogo. Ele tinha toda uma instrução e era naquele gramado ali da AMAN, você entrando no portão monumental, ficava naquele gramado à esquerda ali, as instruções ocorriam ali. Depois nós fomos chamando, né, outros professores, né, que foram participando com a gente. E, enfim, mas assim, eu fui o pioneiro ali, isso eu posso dizer porque eu fui o primeiro ali a chegar nessa situação ali, como militar. E outros professores civis foram contratados depois. Ali, cara, a coisa andou de tal maneira que eu fiquei em evidência, os anos foram passando, fiquei 23 anos aqui na Academia Militar, fui para uma missão no Haiti. Aquela do terremoto? Aquela do terremoto, só que eu fui depois do terremoto. Logo após o terremoto eu fui. Eu fui 2 contingentes, se eu não me engano, depois do terremoto. E aí, chegando no Haiti, eu comecei a perceber que o pessoal trabalhava muito e quando terminava o trabalho, o pessoal ficava muito ocioso na base, não tinha o que fazer, tinha sala de musculação, mas tinha gente que não gostava, o cara ficava batendo papo na porta do container. Falei, pô, vamos botar uma aula de karatê aí. Aí a primeira pergunta do comandante da base foi, pô, cara, ninguém vai me machucar não? Falei, coronel, tenho certeza que vai machucar mais gente às vezes fazendo futebol do que o karatê. E foi o que aconteceu. Cara, o karatê foi um sucesso. A base do Japão estava no Haiti, porque eram várias bases, né, vários países. E a base do Japão nesse ano estava lá. O que aconteceu, cara? Um fato assim que foi Deus na minha vida.
eu fui dar um treino com o pessoal do Haiti, o pessoal do Japão, para conhecer. E o tradutor foi comigo lá, um capitão que falava muito bem inglês. Os caras gostaram de mim e começaram a treinar lá na base do Brasil. Olha. 5 faixas pretas do Japão. Nossa! Eu tenho as fotos, isso aí cara. saiu na revista do Haiti, saiu... Aí dali, meu nome foi parar lá no gabinete do comandante do Exército em Brasília. Lá no Haiti eu recebi o convite para compor a segurança pessoal do comandante do Exército em Brasília. Eita, cara! Que Do maneiro. Haiti eu bati aqui no Brasil, fiquei acho que 2 meses aqui, até publicar transferência, essas coisas assim. Fui transferido para Brasília, aí fui compor a segurança do comandante do Exército, na época General Enzo Martins Pérez, depois General Vilas Boas. E aí, logo na sequência, eu fui designado para fazer um curso na presidência. Da presidência eu fui ser segurança do ministro de Estado da Defesa. Eita, cara! Aí, e tudo isso, esses lugares que eu bati, o que acontecia? Eu começava a dar instrução para a equipe de segurança na parte de defesa pessoal. Que maneiro, Então cara! o leque foi só abrindo, Aham. entendeu? As oportunidades foram surgindo assim dessa forma. Cara, você vê como que é a coisa do... tudo é a escadinha, né? Você vai aumentando. Primeiro é o princípio, depois é a técnica, e depois... O combate. Porra, você foi abrindo o seu leque. Exatamente. Né? De tipo, não, pô, vamos aqui pro o Pessoa, o Capitão Pessoa, vamos fazer a parada aqui, tá, vamos. Aí já foi, abriu um pouquinho seu leque. É isso aí. Que maneiro, cara. E assim eu fui parar em Brasília, cara. Até porque... Eu não teria a minha categoria eu sou sargento do quadro especial. O sargento do quadro especial, normalmente, o que acontece? Ele sai a cabo, quando ele completa 15 anos de serviço, depois que ele saiu a cabo, quando ele completa 15 anos de serviço, ele é promovido a 3º sargento por merecimento ali. Houve uma mudança aí em alguns critérios, nós fomos até 2º sargento. Só que normalmente você fica na unidade que você nasceu até o final da sua carreira, até os 30 anos, e você vai embora aposentado como 2º sargento. Eu tive essa oportunidade de transferência por causa da arte marcial. Deus em primeiro lugar, mas a arte marcial foi que abriu esse leque. Se eu não tivesse iniciado um projeto de aula de karatê lá no Haiti, o meu nome não tinha chegado no gabinete do comandante do Exército. Chegou lá porque, olha, tem um brasileiro lá dando aula lá no Haiti, para um pessoal do Japão, cara. Quem é esse cara? Aí, pô, vamos ver quem é esse cara. Aí, pô, esse cara ajudou a fazer o manual de lutas do Exército. Esse cara deu instrução para os cadetes. Ele foi... Então, isso tudo demorou, né? Falando assim, é muito rápido, né? Mas assim, isso demorou anos para acontecer, né? Incorporei em 91. Eu fui para o Haiti em 2013. Fui parar no gabinete do comandante do Exército em 2014. Você tem noção que se você não tivesse levado a bateria para aquele primeiro senhor lá, você não teria chegado no comandante do... Exatamente. Exatamente. Caminho, a atitude, né, cara? Ali eu peguei uma bateria, botei nas costas e fui levando para ele, e ele ficou assim impactado com aquilo porque eu estava carregando aquela bateria, um garotinho franzininho e tal, levando uma bateria de carro nas costas, e ele ficou admirado de ver eu saber trocar lá os cabos, aquela coisa toda, né? Tinha 12 anos. 12 anos, que legal, cara. Então, é isso. Mas aqui, o trabalho na segurança. Você era daqueles terno e gravata? Terno e gravata. Entendi. Terno e gravata. Aquele... Isso. Orelhinha, tudo mais. O que a gente vê na TV, né? A gente vê mais as séries americanas, né, cara? Assim. Parece com a realidade? Cara, olha só, eu vou te falar das duas seguranças, né? A presidencial, eu não atuei na segurança presidencial propriamente dito, mas eu fiz o curso lá dentro, porque você tem que fazer o curso lá na presidência para você atuar. Eu já tinha um curso de segurança e autoridade que eu tinha feito aqui na Academia Militar das Agulhas Negras, mas quando eu cheguei em Brasília, você tem que fazer o curso de novo lá na presidência. E eu fiz o curso lá. Eu vou te falar da segurança do gabinete do comandante do Exército e a segurança do ministro da Defesa. Cara, é muito treino. É o tempo todo você está treinando. Caramba! Ou você está... Quando você vê o cara ali, você vê aquela equipe que está com a autoridade ali, o cara está de terno, está com aquele orelhinha e está andando ali, tem uma equipe que está em treinamento, cara. Que está treinando. Porque ou você está treinando ou você está de serviço. Você está treinando ou você está de serviço. Né?
Lógico que não é dessa forma aqui, né? Você tem as suas folgas e tudo, mas o treino, ele não para. Uhum. O Ministério da Defesa, aproximadamente, na minha época lá, a cada 15 dias, você estava ou no stand de tiro, fazendo treinamento de treinamento de saque rápido, de tiro, ou você estava fazendo um treinamento de comboio, que é a evacuação da autoridade, como é que faz, direção ofensiva, defensiva, aquelas manobras, ia para o autódromo de Brasília lá e fazia as manobras. Então, o tempo todo você está treinando. Ali é levado a sério. Poxa, cara. É levado a sério. Uhum. Porque você está lidando, pensa, você está lidando com uma autoridade comandante do Exército Brasileiro. O cara é o comandante do Exército Brasileiro. Ele comanda todas as unidades do Brasil. Ele é responsável por elas. Cada unidade tem o seu comandante, mas tem um que chefia tudo. Então, se acontece alguma coisa com esse cara, então essa segurança ela tem que estar preparada. Uhum. A altos níveis, né? Na segurança do comandante do Exército, nós tínhamos lá no carro um desfibrilador que todos os agentes de segurança eram treinados a usar. Todos sabiam usar desfibrilador. Porque se a autoridade tivesse alguma coisa, você sabe usar um desfibrilador. Uhum. É material de primeiros socorros, você sabe fazer o atendimento. Então a gente tinha instrução com bombeiro, salvamento aquático, né? Recentemente aí apareceu uma cena, né? O atual presidente pulou na água lá no mar, os seguranças pularam atrás e tiveram que ir nadando com ele, porque ele foi nadando até lá num lugar lá para falar com o pessoal que estava no jet ski. Então é aquilo ali, o segurança você tem que estar pronto, cara. Você tem que estar pronto, né, de todas as circunstâncias. E aí no Ministério da Defesa o treinamento também era bem intenso nessa área aí. Uhum. O segurança tem o direito ou o dever de talvez alertar a autoridade, tipo, pô, você está viajando. Então, você diz em palavras ou em procedimentos que ela queira fazer? De qualquer forma. Tipo assim, o Bolsonaro entrou na água lá para ir nadando. Então, não. Cara, autoridade é complicado. Uhum. Porque o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui para ficar assim, bem claro para todo mundo entender. Você é a minha autoridade. Eu tenho que fazer a sua segurança. Ok. Eu vou mandar um escalão avançado porque você vai lá na Cidade Alegria visitar uma escola X. Esse escalão avançado já foi lá um dia antes ou 2 dias antes, né? Depende da situação. Ele fez todo um reconhecimento. Esse escalão avançado vai trazer foto, vai trazer tudo, vai falar, olha, aqui é bom, por aqui não é legal andar, aqui não é. Isso é passado para o staff da autoridade. A autoridade, você vai ter uma pessoa que é o seu ajudante de ordem, que é alguém que vai ter a palavra com você direto. O agente de segurança não tem. E isso vai ser passado para ele. Você sabe tudo isso. Se chegar lá na hora, você quiser ir naquele local que eu falei que não seria o ideal para ir, você vai, porque você é a autoridade. E a segurança vai ter que se virar e fazer a sua segurança dentro daquela área ali, que não era a área legal para você estar. Uhum. Isso é uma questão que não adianta, cara. A autoridade, ela não tem, você não tem, o agente de segurança não pode chegar para a autoridade e falar assim, não, você não vai por aí não, porque, ou não fale isso porque não convém você falar. É. Você está ali estritamente para fazer a segurança pessoal do cara. Uhum. Quando a gente vê, diversas vezes a gente vê, sei lá, uma autoridade parada assim, e em volta dela vários... Como segurança, vários seguranças. Agentes. Eles como, né? Tipo, sempre... Aquela formação em volta da autoridade tá dentro de um treinamento? É tipo um padrão de formação? É um padrão. Existe um padrão, né? Esse padrão ele pode ser mudado a qualquer situação que envolva o local que você estiver vivendo ali. E aquela ação que você vê que os seguranças estão sempre assim, é porque a gente tem uma característica, é o seguinte, olhos e mãos, né? Olhos e mãos. Olhos e mãos, é o tempo todo. Porque no olhar da pessoa você percebe uma possível ação. E mãos também. Alguém que está o tempo todo com a mão dentro de um bolso, alguém que está com a mão o tempo todo dentro de uma jaqueta, alguém que está o tempo todo com a mão para trás. E dentro daquela situação ali, eu posso perceber alguma coisa
e falar aqui no rádio. Isso, que eu ia perguntar também. Maneiro. Olha, tem um camarada com uma blusa vermelha, assim, 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 assim. Pô, checa pra mim, por favor, tá assim, 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 assim. Naquele grupo ali tem uma galera que não tá de terno e gravata. Tem uma galera que tá... Ah, que maneiro, cara. Tem uma galera que tá igual você aí, ó. Entendeu? Aham. Que tá lá no meio. E é esse cara que vai fazer o cheque. Esse cara que vai verificar, que vai ver o que tá acontecendo. Porque a galera do terno ali é a galera da ação imediata em cima da autoridade. Mas tem todo um contexto em volta. Sim. Entendeu? Muitas vezes tem gente que troca ideia com agente de segurança quando uma autoridade vai no local e nem sabe que conversou com o agente de segurança. Porque o cara já foi lá, já frequentou um barzinho, já frequentou um restaurante, já procurou saber, já conversou, e a pessoa não sabe, né? Porque dentro da segurança tem várias situações diferenciadas ali de trabalho, né? Cara, eu fico pensando nessa última situação que a gente viveu aí com a Cristina Kirchner. Que achei aquilo muito absurdo, assim. Eu não sei, eu não vi muito bem, não avaliei bem a imagem agora, conversando contigo, vou olhar com certeza quantos agentes de segurança tinha em volta e se tinha algum. Você chegou a analisar aquela situação aí? Eu vi, mas você sabe o que acontece? Eu vou te falar aqui e a segurança, ela, por mais que ela trabalhe, por mais que ela faça tudo isso que eu te falei aqui, ela vai no local antes, ela vê itinerário, ela vê local, ela estuda o cenário, ela faz tudo aquilo ali. O cara que vai cometer o atentado, ele tem uma coisa que se chama fator surpresa. Porque você não tem como evitar aquela situação ali. Principalmente para autoridades que aceitam essa proximidade toda. Você veja bem que durante muito tempo o Papa, que é uma das autoridades eclesiásticas mais bem seguras, andava num carro que era todo fechado. Você não via o Papa no meio de uma multidão. Hoje ele tirou aquilo lá, não tem mais. Se um cara tiver numa certa distância, com um atirador e tal, ele vai atingir, a segurança não tem o que fazer. Então, aquilo ali é inevitável. Aquela facada do caso do atual presidente, mesmo que ele fosse presidente, ele tomaria aquela facada. A segurança, como é que você vai imaginar, como é que você vai prever? Você está ali, ó, olhos em mão, tô olhando, mas do meio sai um cara com uma faca e fura. O cara está no meio, cara. É muito rápido. É muito rápido. Assim, já teve casos de segurança agir e salvar? Já teve. A gente, lá no curso mesmo a gente vê várias cenas, imagens, né, de ações aí que ocorreram, que o agente de segurança conseguiu evitar. Mas assim, você treina, mas o cara que vai cometer o atentado, cara, ele não... Tem uma cena muito marcante que uma autoridade, eu não sei se da Coreia, eu não me lembro bem, isso foi uma imagem no curso que a gente teve. Ela estava recebendo os cumprimentos de várias pessoas, vinham até ela e cumprimentavam, era uma fila, os caras vinham. E tinha um cara na fila que ele estava o tempo todo, cara, com a mão assim, ó, em cima do terno, assim, ó, ele ficava assim, segurando assim. Ó. Isso foi mostrado pra gente no curso. E ele vem, quando chega perto da mulher, ele saca uma faca, cara. Rapaz, você tinha que ver, cara, ele deu tanta facãozada. Ele não acertou a mulher, cara, porque alguém conseguiu lá evitar. Mas você vê um agente de segurança recolhendo umas armas no chão, assim, porque ele acertou os caras, bicho. Pegaram ele, mas ele conseguiu acertar os caras ali com a faca. Os agentes. Conseguiu acertar. E acerta. A faca é perigosíssima. Pô, desse jeito, então, né? Uma pessoa numa posição de confiança. Aí você vê, então, tudo isso é analisado. Por isso que, às vezes, quem não entende, quando vem uma autoridade, fica um pouco sensibilizado. Pô, o cara vai vir aqui, precisa de tudo isso e tal, não sei o quê, né? Eu já cheguei em um hotel onde uma determinada autoridade ia ficar, eu fiz a vistoria do quarto da autoridade, chave, tranco, planta um agente ali na porta, ninguém entra mais. Aí vem o cara, não, mas a camareira tem que... Não, só agora, depois que a autoridade estiver aí dentro. Ninguém entra mais. Porque passou todo o sistema de escuta para ver se tem, se não tem, verificou bomba, verificou tudo. Nossa, é bastante coisa. Não, é muita coisa, cara.
Você entra numa área dessa aqui, tem muita coisa aqui para... O que você suspeitar, você tira. Já cheguei em lugar que você tinha que tirar a tomada, pô. Que você achar, não, isso aqui foi mexido, isso aqui, você tira a tomada. Porque depois que a autoridade estiver ali, se tivesse uma escuta ali, quem vistoriou o local? Então você tem que garantir que aquele lugar está seguro. Então é complexo essa missão, sabe? É complexo. Pô, qualquer erro fatal, né? É complexo. E não é uma coisa que você consiga fazer durante muitos anos, não. Porque o estresse mental é grande, né? Chega uma hora que aquilo ali já começa... Então você tem que... Eu gostava muito, gostei do tempo que trabalhei, né? Foi uma paixão minha trabalhar na segurança. Acho muito bacana. Mas, assim, hoje eu não penso mais, assim, em voltar, não. Já desgastou. Já deu. Poxa, imagina. Já deu. Você chegou a estar presente em uma situação estressante? Tipo, tá acontecendo alguma coisa aqui, assim... Na segurança? Sim, nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas, nós participamos das Olimpíadas e as Olimpíadas do Rio. E a autoridade que eu estava fazendo a segurança, ele foi assistir os jogos, né? E aí a gente está assistindo os jogos, aí num determinado momento lá um camarada começou a... Já vi que ia se manifestar, né? Porque já começou com as palavrinhas e tal, e dali o troço foi crescendo e cresceu até do ponto que a gente teve que deter o elemento ali realmente. Então foi uma situação de bastante estresse, aí você tem que retirar a autoridade, deter o cara, então isso tudo, a autoridade já não pode permanecer mais ali, então você tem que retirar a autoridade de uma maneira rápida, sem muito alarde, entendeu? Tem mídia, tem tudo em volta, então você tem que estar... Isso já passei, o estresse assim. O local onde a autoridade fica é estratégico também, assim? A gente procura, né? Por exemplo, um ginásio, restaurante. O que o segurança faz? O que o agente faz? Ele vai lá, ele tenta, essa mesa aqui seria ideal, porque você tem que analisar tudo. Se a autoridade quiser ir no banheiro, como é que está aqui? Se precisar fazer uma evacuação rápida, por onde que eu passo? Se chegar gente que consegue pressionar essa autoridade, manter ela aqui, o que eu tenho que fazer? Então você tem que analisar todas as circunstâncias para você facilitar a vida da autoridade que vai chegar e vai sentar ali. E se precisar sair rápido, você saber como sair rápido. Se precisar um banheiro, você saber que tem ali rápido. Se precisar uma outra área de saída estratégica daquele local, tem que ser rápido. Você perguntou de estresse. Aconteceu também um fato comigo. Nós fomos numa faculdade no Rio Grande do Sul. E esse lugar, eu fui o escalão avançado. E eu dei nega pro lugar. Falei, olha, não tem condição da autoridade estar ali. Porque era um lugar, cara, que era uma descida. A mesa era aqui embaixo, onde as autoridades iam ficar. Essa rampa aqui, ó, eram as arquibancadas. Elas eram assim, ó. Do lado, tinham 2 corredores. E no fundo não tinha saída para lugar nenhum. Então, para você sair com a autoridade daqui, você tinha que pegar esse corredor e esse corredor. Esse corredor aqui era uma parede, aqui era arquibancada. E era uma faculdade, e questão política e tal. Eu falei, cara, isso aí vai dar problema. Deu problema. Deu problema. Deu problema. Daqui a pouco começou a levantar plaquinha, começou saco d'água, começou... Isso, cara, foi... Você deu a nega, Sim. Mas mesmo assim a autoridade quis ir. Falou que ia. Vou. Já tinha enfrentado coisa pior, eu vou. Ah, meu Deus. E foi. E deu ruim. E deu ruim. Mas assim, nós tiramos, né? A autoridade lá, tiramos, mas passamos naquele corredor, o pessoal agredindo, dando soco aqui em mim, o colega, a gente protegendo a autoridade, leva e tira, põe no carro e vai embora. Mas assim... É o que eu te falei, a autoridade é que manda. Ela que decide onde que ela vai. Ela quer ir. Pô, deve ser difícil pra caramba você não falar assim, eu falei, pô! Não existe, tem que... Deixou, chefe. Tá no relatório. O relatório tá feito aí. Caramba, cara. Que doideira. Pô, uma grande curiosidade. Pô, se tiver outras histórias, se você for lembrando, vai falando que essas histórias são bem legais. Mas a grande curiosidade, né, cara? A gente
Pô, eu assisto série pra caramba, né? Então, assim, eu vejo que tem alguns equipamentos meio secretos, assim, né? Assim, primeiro, os mais emblemáticos, ao meu ver, né? O fonezinho de ouvido. E, lógico, a arma, não sei, o colete. Quais outros equipamentos o agente de segurança usa e é que a gente não vê, que são até secretos? Não. Basicamente, cara, no cinto do agente vai ali o rádio, que você já falou, algema, lanterna tática, aquela lanterninha tática, canivete, um bastão retrátil, que é aquele bastãozinho pequenininho que você faz assim, ele alonga. Aquilo pra bater dói? Uou. É mesmo, cara? Aquilo Deve é- ser pesado, então, assim, mesmo ele pequenininho. O que nós usávamos no Ministério da Defesa, ele era mais ou menos desse tamanho aqui, ó, e quando ele alongava, ele ficava isso aqui. Ele era curtinho justamente para você ficar no terno. Tem uns que você faz, ele é maior um pouco, quando você faz aqui, ele vira uma vara realmente, um cacetete. Mas assim, o que a gente... É ferro. É ferro, pô. É ferro, é ferro. Tem de outros materiais, Pá! tá? Mas o que a gente usa lá é ferro. Então você tem, né, lanterna, canivete, algema, O negócio o retrátil. bastão retrátil, um alicate desse universal, aquele alicate que tem chavinha e ferramenta e tal, aquilo é importante estar no cinto de segurança, entendeu? Isso é o seu cinto, além da sua pistola e dois carregadores extra, mais um carregador na pistola. Isso é, tipo, é o mínimo. Isso é o mínimo Caramba. que você tem que ter. Uhum. É o mínimo que você tem que ter, né? E aí, assim, é lógico, com o tempo você vai. Agora, equipamento, cara, tem muita coisa, né? Tem equipamento que detecta e escuta, mas aí já não é com a segurança, tem uma equipe só para isso, que vai para passar, para ver. Né? Tem o pessoal que vê a questão de bomba, mas aí não é com a equipe de segurança, é uma outra galera. Mas o segurança em si, ele atua nessa área aí. Né? Ele tem esse equipamento, é o básico de estar no cinto, cara. Tá? E pesa. Imagina, cara. Pesa. Tudo Imagina. isso pesa, cara. É rádio, é pistola, 3 carregadores, é lanterna, é canivete, é alicate, é tudo ali. Pô, e não dá pra ver. Não. Você fica tudo direitinho, o cinto aqui, o terno por cima ali, você fica bem discreto mesmo com aquele material ali. E o colete, que é de praxe, né? Você tem, o colete você já usa por baixo, normal. Usa por baixo. Aqueles bem grossos. Bem justinho, assim. é. Um mais justinho. É, né? mais justinho. Entendi. Ele é mais justinho. Tanto que também não dá pra ver Não, direito. Tem aquele colete ali. A autoridade, ela usa em casos... Agora, por exemplo, eu acredito que a nossa autoridade, né, do país aí, ela deve estar usando por causa da situação atual. Mas assim, tem autoridade que não usa no dia a dia, mas tem autoridade que usa. Então, Entendi. depende muito daquilo que é... Não é obrigatório. Isso, é. Depende do que... O ambiente que a autoridade está vivendo naquele momento ali. Sim. Você falou de histórias, cara. Um fato que eu lembrei aqui agora, que eu vivi na academia militar também. Você vê, cara, eu tenho que escrever um livro na minha vida. Cara, eu fiz o curso de paraquedismo aqui em Resende. E eu salto. E fiz o curso também devido à arte marcial. Legal. Um amigo começou a treinar karatê comigo e aí ele era instrutor, eu não sabia. E a gente fechou ali, pô, vamos lá, e esse cara me ajudou e praticamente pagou o curso para mim e foi muito legal. Eu fiz o curso de paraquedismo. E na abertura das Olimpíadas Acadêmicas, por eu ser atleta, já tinha alguns títulos, eu fiz um salto na AMAN e pousei no campo da AMAN com o estandarte olímpico, né, vindo de paraquedas e tal, e pousei no campo da AMAN. Foi um fato assim também que foi algo pioneiro para minha vida, né? Um militar que não tinha o curso de paraquedista militar, mas tinha o curso de paraquedista civil, e participar de um evento desse e entrar no campo da AMAN ali com salto. E eu lembro que à noite, nas Olimpíadas Acadêmicas, os cadetes ficam ali com as barracas, porque eles vendem as coisas, né, na academia, coturno, farda, aquelas coisas ali. E eu passando numa barraca, na barraca da infantaria, eu nunca mais esqueci isso. Aí eu vi os cadetes conversando e, cara,
O Soares é uma lenda, cara. Esse cara dá instrução de lutas, salta de paraquedas, dá instrução para a equipe de Karatê da AMAN. Eu achei engraçado os caras falando aquilo, né? Que maneiro, e pensando assim, eu falei, cara, eu não me vi assim, né? Mas eu falei, cara, realmente estou fazendo bastante coisa, né? Como um praça aqui na academia, mas foi legal, foi uma experiência bacana, cara. O reconhecimento Não, é bom, né? É bom quando você tem reconhecimento das pessoas que estão à sua volta, né? Não, e mostra coisas pra gente que a gente não vê, né? Igual você tá falando, você não sabia que você tinha essa importância assim pra tanta gente, né? Não, poxa, aí rapaz, e quando eu escuto às vezes algumas coisas assim, você vê, hoje eu tô aqui em Resende de volta, né? Eu fiquei um tempo fora de Resende e as pessoas que eu deixei aqui, todas me procurando para voltar a treinar, que eu quando voltei, eu estava até pensando, não sei se eu dou aula, se eu não dou aula. Me estimularam de tal maneira, hoje eu estou dando aula, estão treinando comigo de novo, as pessoas, sabe, querem ter você perto. Isso é legal, né? Isso é bom que você deixou um legado, que você deixou uma boa mensagem. É ruim quando você volta, o pessoal afasta, né? Então, mas graças a Deus, sempre procurei trabalhar com humildade. Não sou conhecedor de todas as coisas dentro de Karatê, mas estou longe de conhecer. Procuro aprender cada dia mais e mais. Em conversas assim a gente acaba aprendendo, com certeza sair daqui hoje com outro nível de aprendizado. E assim a gente vai vivendo e vai vencendo. Isso aí, né? Isso aí. E como que faz pra gente ter aula com você? Ué, isso é fácil. Onde estão sendo as... Então, agora a gente está com 2 locais. Nós estamos no Bosque do Limeira, aquele condomínio novo ali. Nós temos aula ali para crianças de 6h30 da tarde, 18h30 às 19h30. Crianças. A partir de 4 anos, criança. E de 19h30 às 20h30, adultos. Toda terça e quinta. Toda terça e quinta, legal. Segunda e quarta-feira, eu tô no estúdio de lutas do Pablo Pena, no Acesso Oeste, às 19 horas, de 19 às 20 horas. Ali estamos com a turma de adolescentes ali, legal. Adolescentes e adultos, toda segunda e quarta. E estamos para iniciar um projeto aí, se Deus quiser, no condomínio onde eu estou residindo agora ali. A direção do condomínio me convidou. E dia 12 agora vamos fazer uma aula inaugural lá. Que legal. E trabalho com aulas particulares também, né? Como te falei, vou lá em Penedo, dou aula para esse senhor lá 2 vezes na semana, toda segunda e no sábado eu tô lá com ele lá. Maneiro. Treinando. Né? Maneiro, legal demais, cara. Tá na atividade. Legal demais. Cara, uma última dúvida que eu tenho que eu não posso deixar de perguntar. Porra, eu não sei se eu vejo isso em filme. A parte da segurança eu acho muito legal. Eu não sei se eu vi em filme ou alguma coisa assim, que tem uma mala. Eu não sei se é até um braço que o cara esconde, e aqui dentro, na verdade, tem uma arma. Não, tem 2 coisas aí, ó. Tem a maleta balística, que é uma maletinha que você aperta que ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai desdobrar e vai esticar e vai ficar um negócio comprido assim. Aquilo ali você joga nas costas e abaixa a autoridade aqui e você sai com a autoridade. Aquilo é uma maleta balística. No caso que tiver alguém dando tiro, você aperta ali, aquilo, ela vai desdobrando assim, tá entendendo? É tipo a camada assim, ó, plá, plá, plá. Aí vai ficando compridão, você joga aquilo nas costas e corre com a autoridade com aquilo ali. Ah, ela protege suas costas. Ela protege as suas costas. Eu jogo aqui e pego a autoridade aqui e vou com ela pra lá. Certo? Isso é a maleta balística. Essa situação do braço aí, ela foi vista até nos Estados Unidos, se eu não me engano, num evento presidencial, um cara com a mão falsa ali e embaixo do terno, na verdade, tem aquilo ali. No Brasil, eu não trabalhei com isso, eu não vi, mas aquilo ali existe. Existe aquela técnica ali. Né? Existe maletas que você consegue colocar o armamento dentro da maleta e utilizar ele dentro da maleta sem precisar tirar? Existe também. Existe também. Entendeu? Olha só. Mas assim, no Brasil aqui, que eu trabalhei, eu só trabalhei com a maleta balística. Tá? Essa que você solta ali, ela... E em todo evento, se você prestar... Agora você vai começar a ficar ligado, né? Quando aparecer um evento assim, principalmente presidencial,
pode ficar olhando, que perto do presidente tem um cara com uma maletinha assim, ó. Bora, porra! Aquele cara ali é o cara da maleta balística. Caramba, cara. Caramba. Mas aqui no Brasil é mais tranquilo, né? Eu acredito que sim, né? Nós estamos vivendo alguns momentos diferentes aqui, né? Vendo acontecer algumas coisas que a gente já não via acontecer há tempos atrás. Mas, assim, nós não temos um quadro de ocorrências, de atentados dessa forma. Apesar de que se é levado muito a sério, né? Nós, uma vez, tivemos que evacuar o Ministério da Defesa por causa de um carrinho de compra que um camarada deixou encostado no prédio do Ministério da Defesa, tinha uns fios saindo para fora e tal. Então, você não tem aquela coisa, não é nada. Não existe isso. E chamou o esquadrão antibomba, aquela coisa toda, o pessoal foi lá, mas era um carrinho de um morador de rua que deixou ali. Mas a gente não trabalha com essa possibilidade, entendeu? A segurança, se você olha assim, pô, eu acho que ali, cara, evacua o local, tira todo mundo. Então é levado a sério, mas assim, a gente não tem, né, esses índices assim vamos colocar uma bomba em tal lugar, vai explodir. O Brasil bem tranquilo nesse sentido, né? Mas assim, o pessoal não esfria não. A galera que trabalha com isso não esfria. A galera está o tempo todo atento, olhando, preocupado, verificando, vendo. A gente não está mal nesse sentido, sabe? Legal, o Brasil, eu às vezes vejo algumas pessoas que não entendem, falam, pessoal, cara, nós somos muito bem preparados nessa área aí de segurança. O pessoal treina direitinho, o pessoal faz o que tem que fazer, se dedica muito, são excelentes profissionais. A área de segurança muito boa aí, nas que eu trabalhei, né? Gabinete do Comandante do Exército, Ministério da Defesa, pessoal da Segurança Presidencial, uma galera top, sabe, que se dedica, que dá o seu sangue por aquilo ali. Que legal, cara. Entendeu? Dá o seu sangue. Legal. Mais uma última dúvida. Eu acho que eu vou ter várias últimas dúvidas. Fica à vontade. Tem alguma... pelo cargo, tem alguma autoridade que é mais ameaçada que o presidente? Ou tanto quanto assim? Não sei se a gente pode pensar dessa eu acredito... Você está falando a nível Brasil, né? Então, isso vai do momento, né? Por exemplo, nós estamos... Vamos dizer que nós estamos vivendo um momento na saúde, né? Tá todo mundo revoltado com a saúde. Cara, o ministro da Saúde está em evidência. Então, a segurança dele vai ter que dobrar a atenção. Né? Nós estamos com um problema na educação, o cara fez isso, não sei o quê. Aí, a segurança da educação tem que ficar ligado. Porque tem cara que pensa isso, né? O cara vai no foco, ele vai no local. O cara está tendo problema de atendimento na UPA, nós estamos aqui. Mas tem um cara que está lá em Brasília, que o ministro da Saúde está lá. Então, que o cara pode ir direto. Então, depende... Eu acho que essa questão de ter perigo, ela é de acordo com o que está acontecendo no momento. Né? Se é um momento que a segurança presidencial tem que redobrar a atenção, é devido ao que está acontecendo naquele caso. Ministro da Saúde, outra situação, educação, outra situação, e assim por diante. Então eu acho que não tem uma autoridade que tenha, essa é mais, é menos. É lógico que o nível de proteção é diferente, né? A proteção presidencial, ela é outra. A proteção do ministro da Saúde é outra. Né? Enquanto um tem 20 segurança, o outro tem 6. Então são níveis de proteção diferentes. Agora, o risco que cada um corre interfere a questão, o que estiver acontecendo no momento, né? Entendi. Entendeu? Mas aí da presidência, então, realmente é outro nível. Não, é outro nível. Lá é outro nível. Né? Tanto que é dividido, né? Tem a segurança da presidência e a segurança da VPR, que é a vice-presidência. São duas equipes distintas. São duas equipes com o mesmo treinamento, só que uma faz a segurança do presidente e a outra faz a segurança do vice-presidente. Então são seguranças diferentes. Legal. Né? Mas é uma equipe grande. Os agentes se machucam muito, cara?
No dia a dia não, né, cara? Só assim, se acontecer alguma coisa no treinamento, alguma coisa né, de treino, mas assim, tudo é muito. Cara, tudo é muita segurança, muito certinho, sabe? Né? Quando eu te falei aqui, vai fazer manobras né, de carro, treinamento de direção, é tudo muito treinado, a equipe prepara todo o cenário, você vai para um autódromo, né, você não faz em qualquer lugar, os carros são preparados para fazer aquilo ali, tem um pessoal técnico da área para estar ali junto fazendo, para te orientar, para te mostrar como é que faz. Você não entra no carro e sabe, como é que faz aqui uma ação evasiva aqui agora? Tem que vir com um carro aqui, rodar, sair para lá. Você não tira da sua cabeça. Tem um cara que te ensina, que te mostra. Aí você faz todo esse procedimento. Então não é bem seguro. Galera machucar. Não, assim, só se for um acidente de serviço mesmo, né, cara? O cara, de repente, num evento, o cara aconteceu um acidente de serviço, mas nunca. Eu não me lembro de nenhum acidente de um segurança em treinamento ou serviço. Parece que é mais perigoso trabalhar na fábrica do que ser agente de segurança. É, porque ali é o seguinte, quando acontecer também alguma coisa, o tá valendo, né? Ali o tá valendo. Ali não tem essa... Se aconteceu, é o tá valendo. Tá valendo, real mesmo. Né, cara? Uma das coisas, cara, assim, que eu admiro e é uma função que eu acho incrível, são a dos condutores, né, da segurança, o pessoal que conduz os veículos ali. Esses caras, porque são equipes de... Eu tive a oportunidade de trabalhar nas duas situações. Quando eu fui para o Ministério da Defesa a primeira vez, eu fui agente de segurança. E eu trabalhava só como agente de segurança. Depois eu estive uma vez lá como condutor de veículos de segurança. São dois serviços diferentes. Todo mundo é segurança, mas a responsabilidade dele é o veículo. Esse cara, meu irmão, você tem que conhecer muito o lugar que você está, porque a autoridade dentro do carro, ela canta um endereço assim que surgiu na cabeça dela e você não pode ligar Waze, você não tem isso não, você tem que ir. Caramba! Você tem que ir. E assim, você tem que saber onde você está entrando, né? Você tem que saber vias alternativas. Pois é perigoso. O condutor, cara, ele está dirigindo o carro aqui, ele está olhando lá na frente, ele já está vendo engarrafamento lá na outra via, ele já está raciocinando, vou ter que entrar aqui então para pegar. E às vezes a autoridade pergunta, por que entrou aqui? E aí o cara tem que ter a prontidão, né? Ali, esses comboios, deslocamentos isolados, né? Quando tem batedor, essas coisas assim, aí é mole. Mas o cara, quando está conduzindo, cara, os condutores de veículo de segurança, os caras, eu tiro o chapéu, cara. Porque eu fui e não chego nem perto, assim, do nível que os caras eram lá. Legal. Eu até evitava pegar o carro VIP, eu preferia ficar na escolta, no avançado, porque o VIP... Você tá ali, meu irmão. Você tá ali com a autoridade do lado, né, cara? Se você já pensou errar um itinerário, você errar uma rua, nossa, como é que você faz? Aconteceu no Brasil aqui, erraram com o Papa. Erraram com o Papa? Erraram, entraram numa rua errada com ele aí, deu uma confusão danada. Nossa, perdeu o emprego. Imagina, cara. Imagina, cara, então, tipo, um erro, né, cara? Você tem que ter uma... Tudo até você tem uma ideia, cara, da cabeça, como é que fica a cabeça de um condutor. A autoridade desceu do carro, ele tem que fazer um check no carro para verificar se a autoridade esqueceu alguma coisa. Já teve caso, cara. A autoridade desceu para embarcar e deixou o celular dentro do carro. Nossa. O cara tem que protar aquilo ali antes que ela entre lá na área que não pode entrar mais ninguém. Como é que vai fazer? Caramba. Então a cabeça da autoridade, do condutor, tanto que tem um curso na presidência de condutor de veículos de segurança. Olha só. Você faz um curso para poder fazer isso aí. Não é assim, não. Não basta só ter a carteira D, E, F. E conhecer e ter sido, sei lá, taxista. Não. Você tem que ter o curso de condutor de veículos de segurança. É uma atividade que às vezes é pouco falada. Sim. Mas como eu tive a oportunidade de trabalhar nela... Você sabe que é casca grossa. É também. Casca grossa, tanto quanto a segurança. O carro é blindado? Sim. E aguenta tiro de quê? Aí depende da blindagem, porque a blindagem é por nível. É por nível. Então, tem blindagem até para tiro de fuzil. Tem. Olha. Mas depende do nível da blindagem, né? Eu não vou te especificar aqui qual é o nível de presidência ou Ministério da Defesa, até por uma questão de
de ética aqui, segurança. Sim, com certeza. Mas assim, existe uma blindagem, sim, e ela tem níveis, né? Algumas blindagens. Blindagem comum hoje de um carro, né? Quando você compra um carro e manda blindar, normalmente a pessoa blinda um carro aí é 9 milímetros. Fuzil não... Porque para você blindar fuzil, cara, você tem que mudar toda a estrutura do carro. Suspensão. Deve ser pesado pra caramba. Alguns carros você não baixa mais o vidro. Não tem máquina que aguenta. Você pega uma porta de um carro blindado para fuzil, estou falando de um carro comum. É pesado, cara. E aí uma coisinha aqui que às vezes as pessoas não entendem, quando o agente de segurança abre a porta para a autoridade entrar, e o cara fica ali segurando a porta, e o cara é que fecha a porta, aquilo ali não é uma simples cortesia não, é porque a porta é pesada. E se ela voltar e pegar na perna da segurança ali, quebra a perna da pessoa. Que é isso, cara? Quebra. Credo. Segurança entrou, a autoridade entrou no carro, deixou a perna pro lado de fora ali, e o cara deu mole, soltou a porta, se ela voltar, ela quebra a perna dele. Quebra mesmo. É pesado, pesado mesmo. Caramba. Então o agente que fica ali naquela porta, ele abre, segura, a autoridade entrou ou saiu, é ele que fecha. Porque é pesado. Então, e dependendo do nível, mais pesado fica, né? Se for uma blindagem de fuzil, pesado. Caramba. Aqui, a gente já se encaminhando para o final, mas eu queria saber se antes da gente encerrar, queria saber se você me ensina um soco e um chute. Agora. Então, pera aí que a gente vai arrumar aqui. Posso falar? Pera aí que a gente vai arrumar aqui. Estamos prontos aqui pro Marcelo me ensinar. E ensinar um pouco pra você também uns golpes. Vai falar movimento, é golpe, né? Golpe. Golpe. Qual que a gente vai fazer então? Peraí, então vamos começar certo primeiro. Tá. Ó. Osse. Aí, agora olhando, a gente mas pode... tem que olhar assim? Aqui, ó. Osse. É isso aí. Agora a gente já pode começar. Primeiro movimento, nós chamamos de Kizamizuki. É um soco de velocidade, sai com a mão da frente. Então a minha perna também, ela desloca um pouquinho, avanço e faço o movimento. Isso, e nós vamos colocar isso em velocidade. Bateu, voltou. Vamos lá? Não, precisou fazer um comentário. É a segunda vez que ele... Deixa eu olhar essa aqui, ó, que é mais perto. É a segunda vez que ele dá esse golpe perto de mim. É a segunda vez que eu ouço o deslocamento do ar e a terra voltar meio segundo atrás com a força deste golpe. Então, eu vou aprender agora também. Vamos lá. Preparou? Vamos lá. 1, 2 e 3. Muito bom. A primeira vez está excelente. E a perna, como é que faz agora? Vamos ter que fazer uma movimentação de perna? Bom, então agora vamos lá. Então, ó, a minha perna de trás é a que vai chutar. É o primeiro chute do karatê, é o Maigeri, chute frontal. E aí o barulhinho, ó, voltou. Agora foi um deslocamento mais fino, assim, cara. Então, ó, colocou a guarda, levantou o joelho, disparou o chute. É isso aí. Voltou. Excelente. Mais um. Oxa. É mestre. Aprendi, pô. Aprendi, cara. Muitos anos. Já tá habilitado. Vou ensinar pra esposa pra gente brincar, cara. 5 minutinhos sem perder a amizade. Tranquilo, pô. Sem acabar o casamento. O Marcelo, a gente então agora se encaminhando pro final. Eu sempre peço pro nosso convidado. Na verdade eu pergunto, tem alguma coisa que ainda não foi dita que você gostaria de falar? E peço também para deixar uma mensagem de esperança e de levanta e vai fazer karatê, que faz bem, sei lá, uma mensagem de esperança para quem está em casa e precisa. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, procure uma atividade física, seja ela qual for, né? Eu vou aqui falar da minha modalidade, que é o karatê, mas independente de você procurar o karatê, procure um professor que possa passar para você ou para o seu filho princípios, né, uma filosofia, algo que vai agregar na vida dele para o crescimento, né, que não adianta só a gente aprender dar soco e chute, que isso não vai resolver nada. Né, o karatê ele é muito mais do que isso, as artes marciais são muito mais do que isso. E não desista. Né, a gente
passa por muitas coisas na vida, muitas coisas acontecem, coisas para nos desmotivar tem bastante. Mas eu tenho certeza que tem um Deus aí que está gerenciando todas as coisas no universo e que ainda há esperança para todos nós. Tenho certeza disso aí. Os. Faz... Os. Os. É desse jeito. Obrigado. Tudo eu que agradeço. Obrigado por ter topado vir contar a sua história pra gente aqui. Eu que agradeço. E é isso. Quer fazer karatê? Bosque do Limeira. Bosque do Limeira. Estúdio Pablo Pena. Pablo Pena. No Acesso Oeste. Acesso Oeste. Bosque do Limeira, terça e quinta, de 18h30 às 20h30. E Estúdio do Pablo Pena, segunda e quarta, de 19 às 20 horas. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau!